mesmo a leitura comigo, versículo 8, 9 e 10. Livro do 2 Reis, capítulo de número 4 e o versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Repita comigo: uma cama. Muito baixo. Uma cama. Uma mesa. Uma cadeira. E um candeeiro. Amém. Eu quero titular esta meditação: achando-se graça diante de Deus e dos homens. Achando-se graça diante de Deus e dos homens. Preste atenção, porque para que você possa entender esta meditação, Eliseu, existe em toda a Bíblia Sagrada 64 versículos, ou melhor, ou seja, 64 versículos e 70 citações do nome Eliseu. Eliseu era um homem de Deus, líder da escola de profetas. Ele estava entre alguns alunos e ensinava a palavra de Deus. Ele era um profeta de Deus e ministrava na escola de profeta. Esse homem de Deus, ele observava, trabalhou em muito tempo ao lado de um homem, um outro profeta chamado Elias. E durante o ministério de Elias, ele o acompanhou em todo momento. No mesmo livro, no capítulo 2 e o versículo de número 15, nos narra o momento em que ele passa a suceder, aleluia, Elias em seu ministério. Ele recebera a capa de Elias quando Elias fora tomado ao céu. E então ele começa a partir do capítulo 2 a exercer o ministério. E a Bíblia diz que Eliseu, ele tinha em função, aleluia, do seu trabalho, para exercer o seu trabalho como profeta, como
induzir até a cidade onde morava aquela viúva do profeta Obadias. E quem sabe procurou saber o que é que estava acontecendo, pastor, mas o texto não diz isso, esse comentário. Vou te provar que sim, aleluia. Então eu creio que ela, para o outro lado onde ele, aleluia, morava, onde ele parava, creio que aquela mulher também fora aquele lugar, aleluia, para saber, aleluia, quem era Eliseu, de qual família ele pertencia, se tinha família ou se não tinha. Interessante que você não encontra, aleluia, sobre uma biografia completa de Eliseu. Você encontra vendo ele já junto de Elias, trabalhando e fazendo a obra do Senhor. E aquela mulher então um dia, ela chegou para o teu esposo e falou: tens observado este homem de Deus? Aleluia. Primeiro, quando falei que iria provar que essa mulher começou a pesquisar, a analisar, ir atrás daquele homem para saber quem ele era antes de abençoar. Isso nos dá, aleluia, orientações, aleluia, quando nós devemos, aleluia, ajudar alguém, ser hospitaleiro. Nós não podemos, aleluia, entrar de gaiata, aleluia, fazer aquilo que lá na frente você vai se arrepender, ou você ajudar uma pessoa errada. Que ajudar é o nosso dever, mas tenha cuidado para que você não caia, aleluia, no laço do adversário. E aquela mulher então chega para o teu esposo e diz: observaste esse homem? É um homem, um santo homem de Deus. Ninguém falaria de outra pessoa, de este alguém é um homem de Deus, se não tivesse buscado o conhecimento do que ele fazia, do que ele falava, onde ele ia, aleluia, como eram os seus passos, aleluia. E quando então ela chega para o teu esposo, ela já tinha plena certeza de que Eliseu era um homem de Deus, era um homem que dava bom testemunho, era um homem íntegro e sincero, era um homem que tinha a sua vida pautada no querer e na vontade de Deus. Se você entende, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aquela mulher então, ela chega para o teu esposo e conversa com ele a ponto de poder fazer um quarto, uma suíte, para que Eliseu pudesse parar. Diz a Bíblia que aquela mulher, quando decidira, então Eliseu ao passar, ela constrangia Eliseu. Em outras traduções diz, ela retinha Eliseu, aleluia, para comer pão em sua casa. E assim todas as vezes que ele passava, ele passou a comer pão. Entendo que um quarto não se constrói da noite para o dia, até dá, mas creio que pelo que diz a Bíblia, que todos os dias que ele passava, ele parava para comer pão na casa daquela mulher. Entenda, a Bíblia diz que aquele que der um copo de água ao profeta, ele receberá galardão de profeta. Aleluia. Esta mulher entendeu que ali quem passava não era um simples homem, mas estava passando um profeta de Deus, um pregador da palavra de Deus, e sabia, aleluia, que abençoando ele, ela também seria abençoada. Pena que eu não tenho tempo nessa noite de falar o tamanho, a grandeza da bênção que ela obteve por meio desse gesto tão caloroso e bonito. Aleluia, fica para uma outra oportunidade. Quero ir até aos 3 primeiros versículos. E aquela mulher, Eliseu passava na segunda, parava para comer pão. E assim na terça,